Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha só, na real, eu estou regravando o assunto da última sexta. Problemas técnicos, não podemos gravar. Fizemos programação, mas não podemos deixar gravado. Então, hoje estou gravando para enviar para as pessoas que não puderam assistir sobre esse tema, o plano da salvação. É um tema muito, muito, muito importante. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, a gente vai ser sucinto, bem rápido, para você poder captar bem a mensagem do plano da salvação. A gente vive num mundo em que as pessoas às vezes dizem assim, olha, estou vivendo por acaso, se morri, morri, se vivi, tudo bem e tal, mas esquece que após a morte, como já vimos no estudo anterior, vai existir vida. Jesus vai vir para ressuscitar os seus, e os pecadores também vão ressuscitar, mas para a destruição depois. Mas os que vão ser salvos para a vida eterna. Mas o detalhe é esse, quem vão ser os salvos e como eu posso me salvar? E por isso que Deus lá nos céus, quando projetou fazer o homem, caso o homem viesse a pecar, Deus deu um plano. E esse plano envolve o Criador Cristo Jesus. E Cristo disse, se o homem ia pecar, tem um plano B. Eu vou ir e vou morrer por ele para restaurar, para que ele possa ter uma chance de salvação. E como é que esse plano acontece? Bom, como nós vivemos num mundo de pecado, Satanás, quando caiu como anjo de luz, ele foi atirado para essa terra, a Bíblia fala isso, arrastou 1/3 dos anjos que existiam no céu, e esse mundo, quando Adão e Eva pecaram no jardim, entrou o pecado aqui. E olha o texto que eu vou ler para vocês, em 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. E não está a verdade em nós. Então, todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. E com o pecado, como é que eu vou me salvar? Agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então, quando a gente está em Cristo, a gente se torna uma nova criatura, uma nova pessoa. O Elevon aquele não é mais o Elevon perdido. É um Elevon que, mesmo caindo em pecado às vezes, que pode ocorrer, tem uma chance de salvação porque Cristo morreu, mas eu tenho que estar ligado a Cristo. Então, quando Cristo vier, agora a segunda vez, ele não vem destruir o pecador, ele vem destruir o pecado. Se eu estiver abraçado ao pecado, eu vou ser destruído junto. Por isso que eu tenho que me dedicar e abraçar a Cristo Jesus. Ele é a salvação. E se eu estiver abraçado a Cristo Jesus, eu serei uma nova criatura. Aí sim, o plano da salvação vai se fazer realidade em minha vida. Então, olha que interessante. Nós somos pecadores, precisamos de Cristo, com o plano que ele deixou, e o plano dele era vir a essa terra e morrer em nosso lugar. Porque desde lá no início, com Adão e Eva, quando entrou o pecado, houve o pecado, a lei era pecado, tem que haver derramamento de sangue. E Deus pede agora para Adão pegar uma ovelha inocente, pura, perfeita, e sacrificar. Só que a gente sabe que o sangue de animal não salva ninguém. Mas tudo isso, naquele tempo, era um simbolismo levando a Cristo, quando Cristo viesse. E quando Cristo veio, por isso que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. Note que interessante. E o que é a graça? A graça é algo que nós não merecemos. E olha o texto que está em Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós.
é dom de Deus. Ninguém pode tentar, por esforço próprio, se salvar. Não consegue. Isso é um dom de Deus. É algo que nós não merecemos, que Deus nos dá. Ó, não vem de obras. Não é pelas obras que eu me salvo. Fazer coisas boas. Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que interessante. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, primeira coisa, eu preciso ter fé. E essa graça que Deus me dá, ela me move. É um dom que Deus nos dá. E ela não é por obras para nós nos... eu mereço agora, Senhor. Tipo assim, parece que Deus vai ficar numa obrigação me salvar porque eu fiz um grande bem, uma grande obra aqui nessa terra. Então, Deus é obrigado a me salvar. Não é assim. É por amor que Deus nos salva. Diz, nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, olha que interessante. Quando eu aceito essa graça, eu estou me capacitando para a salvação. Só que eu não posso aceitar a graça e ficar de braços cruzados. Pois nós somos feitura deles. Para quê? Para fazer boas obras. E Cristo, ele morreu em nosso lugar, pelo amor que ele tem. Foi preparado bem antes disso aí. E o texto de Romanos 3:31, que está ali, diz assim, anulamos a lei pela fé? Ou seja, se eu tiver simplesmente fé, não preciso guardar a lei? De maneira nenhuma, diz Paulo. Antes confirmamos a lei. Então, aqui a gente tem dois temas de grande conflito nas igrejas evangélicas, a igreja católica tem esses dois grandes temas de conflito. Um é a graça e outro é a lei. Algumas filosofias, denominações, diz que basta apenas ter fé. Porque Deus é amor e Deus vai salvar todos, mas temos que ter fé. Ele só não vai salvar aqueles que não têm fé. Então, isso aí é uma graça que a gente chama graça barata. Outros dizem assim, vou guardar os mandamentos, vou guardar a lei, que eu vou me salvar. Isso aí é uma presunção, achando que a gente pode salvar por esforço próprio. E isso é um legalismo. Não se consegue salvar fazendo alguma coisa. Tá, mas como que ocorre esse plano da salvação? Então, eu tenho que ter fé, e a fé não é só acreditar, porque acreditar que existe um Deus, que existe o Espírito Santo, que existe Jesus, Satanás, o diabo, crê mais do que nós. Ele viveu no céu, ele morou lá. Lembra que eu falei para vocês os 4 ciúmes que ele tem? E ele não quer que eu e você estejamos lá. Mas ele crê que existe Deus, ele conversou com Deus, com Cristo. No deserto, quando Jesus está aqui, ele desafiou a Cristo. Então, esses dois temas parecem ocorrer uma tensão. Uns creem, só a graça, não precisa guardar a lei nenhuma. E aí esquece da lei. Aliás, às vezes esquece parte da lei. Outras coisas, não matar, não furtar, parece que vale ainda, né? E só acreditamos, temos que ter fé só. E o texto diz, anulamos a lei pela fé? E Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. Ou seja, quando eu recebo a graça, Deus me capacita para obedecer. Eu vou apresentar alguns textos seguidos, você vai entender melhor isso aí, para clarear a sua mente. Então, não é por esforço meu, ou por guardar mandamento que eu me salvar, mandamento não me salva, e não é simplesmente acreditando em Deus, tendo fé em Deus. As duas coisas têm que se ligar. Eu tenho que ter a fé e tenho que pôr em prática a minha fé. E pôr em prática a minha fé é obedecer, guardar os mandamentos de Deus. Olha só, João 1:29, foi aquele momento que eu falei para vocês que quando Jesus chegou no Jordão, João Batista, seu primo, estava ali batizando e pregando, e ele olhou a Jesus e disse, este aí é o Cordeiro. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Porque até então existia aquele cerimonial que nós já vimos em estudos anteriores, que era imolado o cordeiro. Então, quando eu pegava, eu tinha um pecado que eu cometi, simbolicamente eu pegava um cordeiro, levava no santuário, ele era imolado, e esse sangue era espargido lá dentro. E o sacerdote colocava a mão e abençoava o pecador ali, simbolicamente dizendo que estava perdoado os seus pecados. E tudo isso, o santuário, a gente vai ter um estudo sobre isso. Todo o santuário apontava para Cristo. E quando Cristo veio, por isso que se rasgou o véu de cima e embaixo e expôs o lugar santíssimo, dizendo agora não precisa mais o cordeiro, porque Jesus é o cordeiro que está substituindo tudo isso. Então, esse cordeiro ele tinha que ser sem pecado. Hebreus 4:15 diz que era sem pecado. Jesus não pecou. E se ele pecasse, nós tínhamos que arrumar um outro Salvador. Então, ele foi puro aqui nessa terra, ele foi tentado em tudo, mas não pecou. O substituto eterno, ou seja, a pessoa, o ser esse, Jesus, ele é um substituto, não para, ele é eterno. O que ele fez, o universo inteiro, talvez não compreende ainda até hoje. Nós vamos ter a eternidade para compreender um pouquinho. E ele é o único sacrifício. Então, note, gente, o que Cristo fez na cruz é algo que a nossa mente talvez vá ter a eternidade para tentar compreender. Humanamente, nós não temos condições de compreender. Tamanho amor, tamanho dedicação que ele fez lá na cruz por mim. Para você entender assim um pouquinho, que eu vou tentar dar um exemplo para você poder entender um pouco. Imagina um bandido, um assassino, sujeito sendo julgado por um juiz. E o juiz, ele faz todo o julgamento. No final ele disse, ó, você tem que ser condenado à prisão perpétua. Você errou, você fez isso, fez aquilo outro, você está completamente errado, você é um pecador. Agora o juiz, ele é tão bom, tão amorável, que ele diz para o bandido, só que você não vai ser preso. Eu vou ser preso no teu lugar. E eu vou ficar lá, cumprindo por ti o que você fez. É mais ou menos isso que Jesus fez conosco. Era para nós, eu e você, estar na cruz pelos nossos pecados. Mas Jesus tomou sobre si todos os pecados da humanidade. Está que lá no Getsêmani, as suas gotas eram gotas de sangue. E a angústia foi tanta antes de ele expirar, que ele chegou a dizer para Deus, Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. O universo inteiro parou para ver aquela cena. O Filho do Deus, o Jesus Cristo, sendo cuspido, pregados pregos nas suas mãos, nos seus pés, uma lança sendo colocada ao lado aqui, colocado no madeiro. A angústia de Jesus foi tão grande. Alguns comentaristas teólogos dizem que, normalmente, as pessoas que eram sacrificadas na cruz demoravam, às vezes, 3, 4, 5, às vezes até 8 dias para morrerem. Em alguns casos, os soldados tinham que vir e quebrarem as pernas para que a pressão no diafragma pudesse abreviar a morte deles. Mas existia uma profecia que dizia que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. E Jesus morreu rápido. Mais ou menos 3, 4 horas, ele expirou. Ele morreu. E esses teólogos especialistas acham que seu coração não aguentou de tanta aflição, porque sobre ele caiu o pecado de toda a humanidade. Olha que coisa terrível. O Filho do Deus vivo morreu por mim e por você.
Por isso ele é o Cordeiro, sem pecado, substituto eterno e um sacrifício único. E agora, olha esse texto que está em Jeremias 31:3. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e elas serão o meu povo. Aqui a gente começa a entender aquela duas partes de tensão que existe hoje. Algumas religiões pregam só a graça. Apenas creio e pronto, Jesus vai me salvar. Outros que tem que salvar pelas obras, que eu tenho que fazer alguma coisa pelas obras. E a gente estava tentando dizer para vocês que tem que haver essa unidade. Quando eu recebo a graça, tem que haver o quê? O impulso para obedecer. E aqui a gente vai começar a entender nesse verso o que é isso. Quando ele diz, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Deus faz uma regeneração em nossa mente quando nós aceitamos a Jesus. Quando eu aceito a graça, eu sou movido a obedecer, a amar esse Jesus. Eu não posso tentar me salvar por meus esforços. Não existe possibilidade nenhuma de salvar. Vou fazer força. Não, eu tenho que aceitar Jesus em meu coração, amar esse Jesus, ter uma comunhão íntima com Jesus e dizer para Jesus, Jesus, sou pecador, eu não tenho condições de me salvar, o Senhor, pelo seu sangue na cruz que me salva. Jesus envia o Espírito Santo e imprime em nossa mente a sua lei, os seus mandamentos. E aí eu começo o quê? A obedecer. Mas quais mandamentos que eu tenho que obedecer? Ora, no santuário, quando Cristo esteve aqui na Terra, existia alguns compartimentos, nós já falamos, existia o pátio, onde as pessoas traziam a ovelhinha para ser sacrificada por remissão dos pecados. E depois existia, vou dizer assim, como se fosse uma barraca, né? Mas era o templo. No primeiro compartimento era o lugar santo e tinha depois um véu que dividia o lugar santíssimo. Então é um estudo bem legal que a gente vai ter depois, mas para você entender, no lugar santíssimo existia uma arca, um baú grande, e dentro desse baú existia o cajado de Arão, que depois floresceu, existia o maná, mas existiam as tábuas da lei de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus. Nós já falamos anteriormente em outros estudos aqui, que a única parte da Bíblia que não foi inspirada foi os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 20. E ali está escrito os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus. Então, quando Jesus morre na cruz, o véu é aberto e a lei de Deus está ali. E é essa lei que nós temos que cumprir. E é essa lei, quando nós aceitamos Jesus, que Jesus imprime em nossa mente, em nosso coração. Ele escreve lá. E como é que a gente vai demonstrar amor para Deus? Obedecendo. O juiz que eu falei para vocês, que ficou preso no lugar do ladrão, que é uma relação com Cristo, Cristo, quando morreu na sexta-feira, descansou no sábado, e no primeiro dia da semana ele ressuscitou, ele não ficou preso na sepultura. Ele ressurgiu agora como o Rei dos Reis, o nosso Salvador. Ele venceu a morte e nos dá uma esperança para nós vencermos a morte também. Esse é o Filho de Deus, esse é o Cristo. É o Cristo que nos ama. E ele ficou, depois da sua ressurreição, mais 50 dias, mais ou menos, aqui na Terra. Conversando, Tomé foi tocar nas suas feridas. E quando ele ascendeu ao céu, os discípulos estavam ali, e ele foi subindo. Tinha 2 anjos que disseram, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer a segunda vez da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, que é a segunda volta que nós aguardamos. E foi esse Jesus que morreu por mim e por você, que além de fazer o ser humano colocar nesse mundo, ele coloca o seu amor em nós quando nós aceitamos. Só ele não obriga. Ele não diz assim, você é obrigado a me amar, porque eu te fiz, porque
o teu coração bate porque é um milagre que eu fiz. Não. Ele te dá o livre-arbítrio, ele dá a liberdade de escolher. Tem dois caminhos. Ou você escolhe o que você acha que é o certo e vai seguir aí, ou você escolhe o caminho de Deus. O caminho que você acha que é o certo é um caminho largo, um caminho... Está tudo certo, tudo bem, eu faço o que eu quero, mas é o caminho da perdição. O caminho que a gente vai seguir a Jesus é um caminho estreito. A gente anda quase na contramão da vida, porque a gente começa a amar a Jesus de tal maneira que a gente obedece os seus mandamentos. Os 10 mandamentos, o que ele escreveu lá no Monte Sinai para Moisés. E é esse caminho que nós temos que seguir. E quando a gente segue esse caminho, não é a nossa vontade que nós fizemos, mas a vontade de Deus. Por isso que é um caminho estreito, é um caminho difícil, é um caminho que a gente tem que entregar a nossa vida a Deus. Ser cristão não é fácil. Mas quando a gente está com Cristo, Cristo nos apoia, nos pega pelo braço e diz: meu filho, eu vou andar contigo. Isso não quer dizer que tu não vai ter aflição. Inclusive ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual o plano de Deus que Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Será que Deus estabeleceu esse plano? E olha só, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda. Para mim, esse verso é um dos mais lindos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus diz que deu, é que Jesus se ofereceu voluntariamente a vir resgatar o que ele tinha criado, que é o ser humano. Pela sua vida, pelo seu amor, ele deu. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Está lá em 1 Coríntios. Ele morreu pelos meus pecados. Ele não morreu para dizer que ele era bonzinho, que ele era Deus, não. Ele morreu para dar a chance de salvação. E como eu disse, era eu que tinha que estar na cruz. Não um Deus perfeito, um Deus sem pecado, sem mancha. Era eu. Mas por amor, ele se colocou no meu lugar. E o que Jesus fez na cruz? Ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados da humanidade. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está aí o que eu tinha falado antes. Então, os pecados da humanidade caíram sobre Cristo. Por isso ele não suportou a angústia, mesmo sendo um filho de Deus. Ele se doou por nós. Ele deu o que tinha de mais precioso, que era a sua vida, para nós termos a chance hoje de salvação. E o que ele fez na cruz? Tudo que poderia ser feito no universo para dar chance de salvação para nós. Tudo. Ele se doou. Ele morreu por mim e por vocês. É uma coisa tremenda, gente. Quando eu medito nisso, eu fico impressionado. E como pode o homem alcançar a salvação? Se eu quero me salvar, um dia estar no céu com Jesus, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no Filho, em Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Então, Deus nos fez. A gente vai morrer, provavelmente, se Jesus não voltar antes, uma doença ou por idade, enfim, a gente vai morrer. Mas ele quer nos dar a vida. Qual vida? A vida eterna. Porque quando ele voltar a segunda vez, ele vai ressuscitar os filhos dele. Para quê? Para viver eternamente com ele. É esta vida que ele quer. Não essa morte que nós vimos no último estudo, que é um sono, que a gente vai ressuscitar depois, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna.
Aquele que tem o Filho tem a vida. Então, como posso alcançar a salvação? Colocando Jesus dentro de mim. Fazendo o meu culto todos os dias de manhã, à noite, agradecendo a Deus por meu coração bater, por eu respirar, pela minha família, pelo pão de cada dia, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem colocado, agradecendo a Deus por as coisas maravilhosas que Ele faz por nós. Então, é essa maneira que nós temos que pensar. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, a salvação é dada por Cristo gratuitamente. E quando eu aceito, como eu falei antes, ele vai imprimir em minha mente, em meu coração, a sua lei. E ele é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha o finzinho desse verso em Hebreus 5:9. Autor da salvação eterna, ou seja, autor para morarmos eternamente. A gente não tem nem ideia o que é isso de eternidade. Morar eternamente com ele, mas para quem? Para todos os que lhe obedecem. Então, se eu simplesmente aceitar a graça e ficar assim, estou salvo, eu creio em Jesus. Não. A salvação eterna é para quem aceita a graça, tem a fé em Jesus, tenha a unidade com Jesus, ou seja, tem o Filho nele, ou seja, tem Jesus em sua vida e obedece os seus mandamentos. É aí a salvação. E eu gosto de um texto lá em Marcos que diz o seguinte, que quando a gente larga as coisas do mundo e não parar de trabalhar, não, continuar a sua vida, mas botar em prioridade Jesus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, Mateus 6:31, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas, ele mesmo também diz em Marcos que quando nós largamos essas coisas do mundo e damos prioridade para o céu, só nessa terra a gente ganha o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais aqui nessa terra. E ele termina o verso dizendo, quanto mais a vida eterna. E é isso que ele fala aqui. O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Isso tem que ficar na nossa memória. Porque quando a gente obedece a Deus, Deus vai sentir que nós o amamos. Então, buscar esse Deus, aceitar esse Deus pela graça, tendo fé no Senhor Jesus, tendo uma comunhão com Deus e obedecendo esse Deus. O que fazer então? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha só que bonito. Então, o que fazer? Eu tenho que deixar meus maus caminhos. Se eu roubava, eu tenho que parar de roubar. Se eu mentia, eu parava de mentir. Se eu era adulto, eu tinha que parar com isso aí. Eu tenho que pedir perdão dos meus pecados e abandonar esses pecados. Converter-se a Jesus é tu tá indo para uma direção e tu dá uma meia volta. Quando a gente vai de carro, vai uma conversão, né? Uma meia volta. Por quê? Porque quando nós voltamos para Deus, ele é rico em perdoar os pecados. E ele perdoa e esquece. 1 João 5:2-3 diz assim, nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Como é que conhecemos que amamos o Filho de Deus? O texto é claro, gente. Não tem mais o que explicar nesse texto. Quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. Ponto. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E ele explica ainda mais. Os seus mandamentos, os 10 mandamentos, não são penosos, não são difíceis. E eu já dei esse exemplo, vou dar de novo. É o pai que diz, filho, não encosta o dedinho na tomada que tu vai levar choque. Ou não põe lá na chapa do fogão a tua mão que tu vai te queimar. E a criança, acho que não, eu faço o que eu quero. Vai lá e queima. Vai lá, choque. Se machuca, sofre. E quando nós sofremos, quem sofre mais é Deus. E Satanás sabe que quando ele consegue nos atingir,
atinge a Deus. Um pai que tem filho, se você tem filho, você sabe. Quando o filho nosso está sofrendo, quem está sofrendo mais somos nós. Quando alguém está contra o seu filho, você fica inimigo da pessoa. Não quer capaz que alguém falar mal do meu filho ou fazer alguma coisa com meu filho. Imagine Deus que tem um amor incondicional. Então, quando Deus dá os mandamentos para nós, é para nós ser felizes nesse mundo, não nos machucarmos, termos essa comunhão, esse relacionamento. Então, esse plano de salvação que Deus nos deu, Deus deu o seu Filho para morrer no meu e no teu lugar. O que eu tenho que fazer agora? Aceitar esse presente, aceitar essa graça pela fé, nos colocarmos à disposição de Jesus. Dizer, Jesus, eu te amo. O que eu posso fazer para dizer que eu te amo? E a Bíblia nos diz, quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos, porque esse é o amor de Deus. Então, quando eu guardo os mandamentos por amor, eu estou demonstrando a Deus que eu amo. Eu não posso guardar os mandamentos para me salvar. Eu guardo os mandamentos porque eu já recebi a graça. E se eu receber a graça e não pôr em prática, vai ser uma desgraça na minha vida. Então, quando eu recebo a graça, que é a salvação dada gratuitamente pelo sangue de Jesus na cruz, a minha fé tem que aumentar e eu tenho que ter essa comunhão com Deus. E quando tem essa comunhão com Deus, a minha demonstração de amor ao Pai é guardando os mandamentos dele. Quais mandamentos? Êxodo 20. Lê lá. São 10 mandamentos. É a lei moral. Essa que estava com os tábuas, essa foi escrita pelo dedo de Deus. E é uma lei eterna. É uma lei eterna, não muda. O homem pode mudar o que ele quiser. Mas está lá. Deus não muda. E quando nós obedecemos a esse Deus, nós nos capacitamos, quase que recebemos o passaporte para essa viagem para o céu. Mesmo que viemos a morrer aqui nessa terra, Deus, quando voltar, Jesus vai voltar a segunda vez aqui nessa terra, ele vai ressuscitar os fiéis filhos dele e vai levar para o céu. Por quê? Porque aceitaram a graça, tiveram fé em Jesus, tiveram comunhão com Jesus, abandonaram os pecados, pediram perdão dos pecados, obedeceram à lei de Deus e foram fiéis em tudo. Tem um livro da Bíblia, o livro de Jó, que diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E Deus chegou a dizer para Satanás, tem visto o meu filho lá embaixo? É Jó. Uma história maravilhosa. Então, meus amigos, finalizando, eu quero dizer para você o seguinte. Deus tem um plano para a nossa vida, para mim e para a tua vida. Ele quer a minha e a tua salvação. Mas ele não te obriga. Ele não te pega a força dizendo você tem que vir para o céu. Não. Ele não diz que tem que fazer isso. Não. Ele te dá a liberdade de escolha. Você tem os dois caminhos. Ou segue a tua vontade, que normalmente a nossa vontade não é a melhor, porque nossa natureza é pecaminosa, nós somos orgulhosos, nós somos avarentos, nós só queremos o nosso bem, não é verdade? Ou escolhemos o caminho de Jesus, que aí é quase que nós automaticamente todos os dias ir eliminando o nosso eu da nossa vida e colocando Jesus. Jesus, o que tu quer que eu faça? Jesus, como é que eu posso me salvar? Jesus, eu quero me salvar, por favor, me conceda essa graça que você dispôs a nós lá na cruz do Calvário. A graça já existia desde Adão e Eva. Alguns acham que não existia graça no Velho Testamento. Já existia graça. Ninguém se salva a não ser pela graça. No Novo Testamento, Jesus veio confirmar a graça com a sua vida. E ele disse, olha, meu filho, aceite, creia em mim. Creia em mim e será salvo. E quando você crê em mim e aceitar essa graça, você vai obedecer. Aquele que me ama, obedece. Então, meu amigo, você está me ouvindo agora aí? Aceite esse Jesus. Esse é meu convite. Aceite esse Jesus. Ele não quer nada. Ele não quer uma unha tua, não quer a tua mão, não quer o teu dinheiro, não quer a tua casa. Não, ele quer simplesmente tudo de você. Ele quer algo muito mais superior que o que você está imaginando.
do material. Ele quer que você more com ele nas mansões que ele foi preparar. Eu vou preparar um lugar. E para onde eu for, eu quero que você esteja comigo, eternamente. Não dá para a gente entender um lugar que não tenha dor, não tenha doença, não tenha morte. E crer porque Jesus venceu a morte. Ele não ficou preso, ele ressuscitou. E o meu convite hoje para você é você aceitar esse Jesus que está aqui, porque ele quer transformar a tua vida. Ele quer te dar felicidade nessa terra e a eternidade. Foi os textos que eu li. Então, esse é o tema central da Bíblia, salvação em Cristo Jesus. E ele dá a graça gratuitamente, pela fé você pega a graça, você começa a abraçar esse Jesus, pede perdão, ele perdoa, e quando você recebe a Jesus no coração, você quer obedecer esse Deus. Que Deus te capacite, que Deus te abençoe. Antes de orar agora, para finalizar, como eu estou regravando, não vai ter perguntas, eu fiz um desafio para as pessoas que estavam no último estudo, nesse estudo na sexta, que nós íamos fazer mais alguns estudos. Aqueles que quisessem, poderiam assistir mais 4 ou 5 estudos e nós vamos encerrar essa série. Nós temos que estudar sobre o milênio, tem uma série de coisas para nós estudarmos aí que é bem interessante. Então, a gente vai ver se mais 4 ou 5 estudos a gente consegue encerrar essa série. E você está convidado para assistir conosco também, ok? E a gente vai convidar a todos que puderem para estar assistindo. Se tiver pergunta, pode mandar para o meu WhatsApp. As pessoas que eu mandei o convite, aí tem meu WhatsApp, pode mandar. Olha, eu fiquei em dúvida nisso, como é que é isso aqui? Mas espero que o Espírito Santo tenha mostrado para você esse tema maravilhoso e lindo, que é o plano que Jesus deu para a salvação de cada um de nós. Feche seus olhos, quero orar com você agora. Pai querido, muito obrigado nos momentos que passamos, esses minutos aqui, para falar da tua graça, do teu amor e do plano de salvação que o Senhor tem para conosco. Abençoa cada pessoa que está assistindo agora. Toque o seu coração. Que possamos aceitar, Senhor, essa graça pela fé, sermos transformados e obedecer os teus mandamentos, para nos capacitar um dia a estar na Canaã celestial. Entrego a minha vida e a vida da minha família e de todos que estão nos assistindo em tuas mãos. Amém. Amém, pessoal. Uma boa noite para vocês, sucesso e até a próxima sexta, que nós vamos ter um tema bem legal. Um abração, tá? Me passa isso aí para me passar para o... Passa agora.